Mas vamos lá, né? Hoje nós vamos para a aula 14, nós terminamos a semana 7. Há uma novidade, entre aspas, né? Eu programei a nossa segunda prova até agora em ajuste de curva. Então, na semana que vem, na verdade, a gente não vai ter conteúdo. A semana que vem é a semana de prova, né? A semana 8. Então, a gente vai terminar o conteúdo da prova hoje, e aí na aula da segunda e da quarta-feira, aí fica como aula, em vez de fazer aquela aula de dúvida lá na sexta-feira, eu acho, que a gente tinha programado, aí como a gente terminou o conteúdo antes, porque o que falta para a gente ver? A gente falta ver integração numérica e resolução de equações diferenciais, né? Numericamente. Então, esses dois últimos tópicos eu vou deixar para dar a partir da semana 9, né? 9, 10, 11 e 12, as últimas 4 semanas. 2 semanas para cada tópico, né? Ou seja, 4 aulas para cada tópico. Aí, se a gente conseguir terminar antes, melhor, porque a gente antecipa um pouco antes do Natal, mas é só a gente para avisar vocês, né, que a aula de hoje, a gente encerra hoje o conteúdo a gente vai ver o que na prova 2. Decomposição LU, que ficou faltando, os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel, que é os métodos interativos para resolução de sistema linear. Depois a gente viu interpolação, polinômio de Lagrange e polinômio de Newton, e nessa semana a gente está vendo o que? Ajuste de curvas, né? Que é a regressão linear, ou seja, através de reta, que a gente deixou a aula gravada da segunda-feira, e hoje a gente vai fazer um ajuste parabólico, ou seja, a gente vai colocar um polinômio de grau 2. Logicamente, você poderia continuar essa história aí com um polinômio de grau 3, com grau 4. O que pode acontecer é a complexidade computacional ela ficar um pouco maior, porque envolve calcular a inversa de matriz. E para poder resolver o sistema, né, que a gente vai chegar. Então, para achar os coeficientes, né, que ajusta a curva aos pontos do polinômio. Então, como é que é, Cleverson? É que a rede aqui elétrica do bairro está tendo manutenção, aí sempre está tendo pico de energia, então se eu sair da aula aí é por isso. Ah, entendi. Você mora aí perto do campus? Sim, eu moro aqui no Jaraguá. Ah, então. Caiu cerca de uns 10 portes. Eu fiquei sabendo perto da cadeia, não sei, ali perto do instituto, Isso ali, um pouco mais mesmo. para cima, né? Parece Sim. que deu, como o Didi Mocó falava, deu no rádio, né? Passou no jornal, que realmente aconteceu isso. Eu estava voltando, eu fui em Porteirinha ontem, lá no cemitério. Aí o que acontece? Eu estava voltando de Porteirinha ontem, umas 8h30 da noite, mais ou menos, eu estava chegando aqui em Montes Claros. Eu tive que parar o carro ali perto da lagoa, porque eu não conseguia andar. Eu peguei, subi na calçada ali, perto daquelas lojas ali na avenida, depois que passou da lagoa, tem aquela rotatória, vindo sentido Parque de Exposição, eu tive que subir, ainda bem que era 8h30 da noite, não tinha carro estacionado nem nada, eu tive que subir na calçada, na frente daquelas lojas, para poder esperar a chuva passar, tipo, de tão forte que tava. Realmente A foi chuva foi forte. Foi em foi. pouco tempo, fez todo estrago. A gente ficou sem energia um bom tempo. Voltou, mas agora tá tendo esse pico aí, porque o CEMIG tá em manutenção. Entendi, tá fazendo os reparos, né? E outros, geralmente, eles têm que desligar por questão de segurança, né? Pelo menos entre os pontos, né? Não sei se é transformador, que eles conseguem desligar, eles conseguem inabilitar a passagem de corrente de um ponto até outro, né? Onde é que eles estão trabalhando aí para poder não afetar o bairro inteiro, né? Eles conseguem fazer ponto a ponto, né? Para poder trabalhar com mais segurança, dependendo, né, do conserto. Como derrubou poste, então é um negócio mais difícil de resolver, né? Tem que colocar outro e tal, né? Demanda mais tempo mesmo. Beleza, então. Então vamos. Eu estava Ô, conversando com você. Valdomiro, Oi. antes só de você continuar, eu tive uma dúvida em relação ao vídeo que você complementar que você passou. O Uhum, professor Daniel, ele apresentou uma equação para poder calcular o A0, uhum. porém ele utilizou a média do Y e do X. Aí eu não entendi muito bem o motivo dele ter feito isso, porque ele apenas apresentou a equação e não demonstrou, assim, é algo Não complexo colocou. de explicar? Entendi. Tipo assim, aquele negócio de fórmula pronta, né?
Na verdade, eu não sou muito afim. Minhas disciplinas, como vocês podem observar, eu não sou muito afim, não sou muito o molde do professor que dá a fórmula pronta. Eu sempre, na medida do possível, quando não é muito complicado de onde vem, eu tento mostrar, igual eu mostrei na que eu gravei, por exemplo, eu mostrei de onde saiu o A0, onde é que saiu o A1, né, que são os coeficientes. Na verdade, sai da solução de um sistema linear 2x2, na verdade, usando Cramer e tal, né? Na verdade, se você olhar o que Daniel fez e o que eu fiz, na verdade, são as mesmas coisas. Eu acho que só a notação que está diferente. E ele também não mostra de onde saiu a fórmula, entendeu? Então, mas eu acho não, tem que ser a mesma coisa, porque para fazer ajuste linear, os coeficientes que conseguem ajustar a reta ao conjunto de pontos da melhor maneira possível, né, utilizando métodos mínimos quadrados, né, é bom que se diga isso, porque de onde saiu aquele A0 e de onde saiu aquele A1 foi exatamente a utilização dos mínimos quadrados, né, porque foi quando a gente derivou para poder encontrar os pontos críticos, a gente pegou aquela expressão que é a diferença entre a real imagem e a aproximação que você está fazendo, a gente chamou a real imagem de y e a aproximação do y barra. Então, quando você pega a diferença dessas duas imagens para um ponto xi, né, o y e o y barra seria uma imagem real e a imagem aproximada. Então, quando você pega, você está querendo o quê? Você está querendo que essa distância, ou seja, esse chute y barra, ele seja o mais próximo possível do y verdadeiro, para poder ajustar melhor, né? Então, quando você faz essa diferença, você quer que essa diferença seja pequena. E qual que é a ideia para fazer essa diferença pequena? Lá a gente utilizou o quadrado dessa diferença, porque minimizar o quadrado e minimizar sem o quadrado seria a mesma coisa, ou seja, daria o mesmo efeito. Se uma coisa é pequena ao quadrado, é porque ela é pequena sem o quadrado, entendeu? Então, e por quê? Também porque a conta ela fica mais amigável. Porque quando você viu lá, para encontrar o ponto crítico daquele S que a gente chamou lá, a gente tem que derivar em relação à variável que você quer minimizar. Na verdade, ali é uma função de duas variáveis, né? O A0 e o A1. Então, lembra lá no curso de cálculo 2, quando a gente fazia isso para encontrar o plano tangente? A ideia era o quê? É pegar o quê? As derivadas parciais iguais a zero, não é? Para poder fazer o quê? Um plano paralelo ao plano XY, para poder pegar o plano tangente no ponto. E aquele ponto lá era candidato a ponto de máximo ou ponto de mínimo. E se imagina você tem uma superfície assim, né? Aí você quer colocar um plano tangente aqui em cima. Então, esse ponto aqui, ó, o plano tangente, quando apoia nele, como ele é ponto de máximo, no caso aqui minha mão está voltada para cima, então, como ele é ponto de máximo, então é de se esperar que as derivadas parciais em relação às duas variáveis que a gente está considerando, que é o A0 e o A1, que seria o XY lá do cálculo 2, né? Ou X0 e Y0, que é o ponto em questão, esses números sejam zero. Então, foi o que eu mostrei na aula, né? Derivei o S em relação a zero, teve o S em relação a zero, igualei a zero, não, peraí, derivei o S em relação a zero, a índice zero, e igualei a zero, para encontrar o ponto crítico. Depois, derivei o S em relação a A1, que é a outra variável, igualei também a zero, para encontrar o quê? O ponto crítico, né? Qual que é o par A0 a 1, de forma que isso acontece? Então, foi o que eu mostrei na aula lá, né? Do ajuste linear. Aí chega naquele sistema lá que vocês viram e tal, resolvendo por Cramer, e chega naquelas duas expressões feias, né? Feia, assim, tem um somatório que você precisa fazer, né? A soma do x, a soma dos y, a soma da multiplicação de um por outro e tal. Mas depois, quando você faz a conta, depende do n também, no caso o n lá é 2, né? Que é a quantidade de variável e tal. Mas é uma conta simples. O Daniel já colocou direto, né? A fórmula é essa. Então, mas se você olhar no fundo são as mesmas coisas. Só que ele não explicou de onde saía, né? Tá tranquilo? Entendi, tá tranquilo. Beleza. Hoje a gente vai dar continuidade, vamos fazer. Desculpa os porquinhos aí, na verdade, isso aqui foi quando eu fui lá em Fortaleza, a gente foi no Ecopark, é um parque. Como é que fala? Um parque que tem natureza, tem animal, não sei o quê, e aí a gente acabou tirando as fotos dos animais que estavam lá, e aí fica na proteção de tela, fica mudando a imagem a cada minuto.
Então, vamos lá. Ajuste polinomial. Então, polinomial, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês como é que seria o caso geral. Pegando um polinômio, vou pegar um risco mais grosso aqui, pegando um polinômio qualquer de grau m, tá vendo? M de Maria. E depois a gente vai fazer o caso particular, onde a gente vai adaptar esse m aqui para m igual a 2, ou seja, que é o modelo parabólico, né? Lembra a nossa parábola, né? Que vai até grau 2, ou seja, só até aqui, né? Digamos. Até o x ao quadrado, né? Ou seja, essa parte aqui que a gente vai fazer. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês como é que seria a teoria. Se você quiser fazer um ajuste de grau 3, de grau 4, né? Ou seja, se você quiser pegar esse m aqui, 3, 4, 5, você pode fazer isso. Beleza? Aí, usando a mesma teoria. Então, qual que seria como é que seria o caso geral, né? Ou seja, eu vou pegar essa expressão 5.9, lembrando que esse y barra, igual eu estava comentando aqui com o Cleves, esse y barra aqui, na verdade, é o chute que você vai dar para a imagem dos x, ou seja, vai ser a aproximação. Então, quando você quer, logicamente, você quer o quê? Você quer que a real, tá vendo o que aparece aqui, ó? O que aparece aqui, ó, é a real imagem, e essa aqui é a aproximação. Então, você quer que essa diferença entre a real imagem e a aproximação ao quadrado, ou seja, essa soma, né? Imagina que você tem os pontos assim, ó. Você tem um ponto aqui, você tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Aí, o que acontece? Você quer uma parábola que passa aqui perto. Então, o que acontece? Esse ponto aqui, ó, ele tem uma imagem verdadeira, que eu estou chamando de YI. Mas só que quando você... Aqui ficou quase em cima, né? Mas quando você pega a parábola, que você está chutando, aqui ficou quase em cima, quando você pega o ponto da parábola, ele vai ter o quê? Vai ter uma imagem YI barra. Então, você está querendo o quê? Qual que é o objetivo? Que essa diferença... Aqui, como está o quadrado, então tanto faz quem está em cima, quem está embaixo, né? Ou seja, essas distâncias, elas vão ser sempre positivas, ou seja, a distância do YI barra para o YI, esse somatório aqui vai ser sempre positivo. Você está querendo que essa soma, ela seja a menor possível. Se essa soma for a menor possível, vocês concordam que minha parábola, ela está ajustando o melhor possível aos pontos dados? Faz sentido, não faz? Beleza, então. Então, só que aqui, ó, para vocês verem, aqui o que eu fiz? Eu peguei o meu YI e aqui eu substituí o meu Y barra, tá vendo que esse aqui é o meu YI barra? Só que como é menos, tá vendo? Um é menos o outro, então esse sinal de menos vai entrar em cada parcela aqui, né? Então por isso ficou negativo, né? Porque eu estou subtraindo o YI do YI barra ao quadrado. Então, logicamente, aqui eu fiquei com a equação de m variáveis, né? Porque aqui eu tenho m variáveis, né? Porque, na verdade, m mais uma, né? Por que m mais uma? Porque eu vou desde o A0, tá vendo? Esse A0 aqui seria o camarada x elevado a zero que acompanha ele. Eu vou desde o A0 até o AM. O AM é quem que acompanha o x elevado a m. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho essas equações e eu preciso o quê? Eu preciso aquela mesma ideia, tá vendo? Eu preciso que todas as derivadas parciais em relação às variáveis, tá vendo? Todas elas sejam zero. Isso aqui seria exagerando na linguagem aqui, seria um hiperplano num espaço, o quê? Num espaço de dimensão m mais 1. Beleza? Como a gente viu lá no caso 2, no caso 2 eu tinha um plano tangente aqui, eu tinha duas variáveis, né? Eu tinha o A0 e o A1, né? Que era esse ponto aqui. E aí eu consegui o plano tangente, colocando o quê? A derivada parcial de S em relação a zero, e seria um vetor aqui, e a outra derivada de S em relação a 1, que seria o outro vetor. Então, aqui eu estou no espaço R3, beleza? Com duas variáveis. Nesse caso aqui, eu estou no espaço de dimensão M mais 1, né? Porque eu vou ter M aqui, né? Aqui nesse caso aqui, eu só teria esses dois aqui, ó. Que foi o caso que a gente viu na aula passada. Então, nesse caso aqui, eu estou aumentando essas dimensões aqui, a gente não consegue visualizar como é que seria esse hiperplano nesse espaço, mas só que a ideia é a mesma. A ideia seria que todas as derivadas parciais em relação a cada variável, elas sejam todas iguais a zero. Para isso aí ter o ponto crítico e, consequentemente, esse ponto ser candidato a ponto de máximo ou de mínimo. Nesse caso aqui, é minimizar o ponto de mínimo.
Então, o que acontece? Aí eu fiz as derivadas aqui para vocês verem, tá vendo? Eu vou derivar em relação a... Cadê a minha expressão? A minha expressão está aqui um pouquinho em cima. Deixa eu ver se eu consigo deixar as duas. Aqui no A0. A minha expressão é esse S aqui, ó. Como é que eu faço para derivar essa expressão aqui, ó, esse somatório, em relação a zero? Bom, se eu vou derivar derivada da soma, né? Ou seja, eu vou derivar isso aqui em relação a zero. O que acontece? Esse 2 aqui, ó, ele vai cair na derivada, por quê? Porque eu sei que a derivada da soma é a soma das derivadas, não é? Então, esse 2 aqui vai cair, eu vou usar a regra da cadeia, tá vendo? Ele caiu aqui, e aqui ficou o quê? Aqui ficou 2 menos 1, né? Quando você deriva, o 2 cai para cá, subtrai 1, vezes a derivada da de dentro, não é isso? Vezes a derivada da de dentro em relação a quem? Em relação a zero. A derivada em relação a zero, vocês concordam que é menos 1? A derivada da de dentro? Porque isso aqui tudo é constante, tá vendo? Em relação a zero. Então, a derivada da de dentro em relação a zero dá menos 1. Concorda? Sim ou não? Tá, vamos repetir aqui de novo, o Marcos pedindo. Vamos lá, vamos derivar esse somatório aqui, ó. Vamos derivar esse somatório original aqui, ó. Esse somatório. Eu vou derivar ele em relação a zero. Eu vou derivar ele em relação a essa variável aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a regra da cadeia. Tá vendo esse 2 que tá aqui, ó? Uma potência? Esse 2, quando você deriva, ele vai cair para cá. E você vai subtrair 1. Então, vai ficar essa coisa aqui, ó. Tá vendo? O 2 caiu para cá, tá vendo? Agora, eu tenho, pela regra da cadeia, eu tenho que multiplicar pela derivada de dentro. O que é a de dentro? A de dentro é essa coisa que está dentro do parênteses aqui, ó. Está dentro do quadrado, né? Qual que é a derivada dessa coisa aqui em relação a zero? É menos 1, né? Porque a derivada de menos a zero é menos 1. Porque a derivada do y é zero, a derivada disso aqui é zero, a derivada disso aqui é zero, a derivada disso aqui é zero. Porque não depende de a zero. Ok? Beleza. Agora vamos derivar em relação a A1. Como é que eu derivo em relação a 1? É o mesmo modus operandi. O 2 vai cair. Tá vendo? O 2 que estava aqui, ó. Ele caiu para cá. Subtrair 1. Agora a derivada da de dentro em relação a 1. Então, esse aqui vai ser 0, esse aqui vai ser 0, esse aqui vai ser 0, esse aqui vai ser 0. A derivada disso aqui em relação a 1, quem que é? Menos x, tá vendo? A derivada em relação a 1 dá menos x. Aqui eu coloquei menos xi porque, na verdade, esses pontos aqui, ó, eles são pontos da forma xi, yi. Por isso que eu coloquei yi. Beleza? Tranquilo? Cleverson acho que entrou no outro login aqui. Foi isso, Cleverson? Porque tá aparecendo duplicado aqui, né? Saiu sem querer. Beleza. Então, voltando aqui, a derivada em relação a A1 deu isso aqui. A derivada em relação a A2 vai ser a mesma coisa, só que agora a derivada de dentro vai mudar, não vai? Porque esse 2 aqui, ó, ele vai cair para cá, vai subtrair 1, e a derivada de dentro em relação a A2, ó, o que vai acontecer, ó? A derivada em relação a A2 vai dar menos xi ao quadrado, tá vendo? Menos xi ao quadrado, porque quem acompanha o A2 aqui, a derivada do restante, todo mundo vai ser zero. E por último, você vai fazendo isso até chegar no AM. Então, quando você deriva em relação a AM, o que vai acontecer? O 2 vai cair novamente para cá, vai subtrair 1, e a derivada da de dentro, em relação a AM, tá vendo? Vai dar menos xi elevado a m, igual a zero. Observe que aqui você pode dividir por 2 dos dois lados, tá vendo? Então, esse 2 aqui pode ir embora nessa soma, tá vendo? Vai continuar sendo igual a zero. Você pode dividir por 2 dos dois lados, não vai alterar o somatório. Beleza? Então, o que aconteceu? Para isso aqui ser igual a zero, eu vou rearranjar essa coisa toda aqui na seguinte
sistema de equação. Observe, eu preciso que essa equação toda aqui, ó, multiplicada por menos 1 seja igual a zero, essa equação toda aqui multiplicada por menos xi seja igual a zero, essa equação aqui toda multiplicada por menos xi ao quadrado seja igual a zero e tal. Então, quando eu pego isso aqui e faço um sistema de equação, ó, o que vai acontecer? Ó? O que vai dar? Ó, vai ficar n vezes a zero. Essa primeira equação aqui, de onde que vai sair ela, na verdade, né? Ó, você tem isso aqui, a derivada disso aqui igual a zero. Então, ó, que vai... vocês lembram da aula 1? A aula 1 a gente teve essa mesma matriz, só que a diferença é que essa matriz lá era 2 por 2. A gente só tinha esse pedacinho aqui, ó. A gente tinha esse pedacinho igual esse aqui, né? Tá vendo? Esse aqui era exatamente o caso quando n era igual a 2, né? Ou seja, a gente tinha exatamente esse caso, o n igual a 2, não. O caso onde você só tinha o A0 mais A1x, ou seja, você tinha o seu y barra exatamente dessa forma. Você só tinha duas variáveis, né? A quantidade, esse n que aparece aqui, ó, é a quantidade de pontos que você está tentando interpolar. Beleza? Para poder conseguir a reta que passa mais próximo possível. Então, o que acontece? Quem vai multiplicar o A2 vai ser o... Tá vendo que esses camaradas aqui, ó, é um sistema de equação. Só apagar isso aqui para não atrapalhar. Ó, quem que é meu sistema de equação? Meu sistema de equação, as variáveis dele é quem que é? É essa aqui as variáveis dele, ó. O A0, o A1, o A2 e assim vai. O A2. Esse pessoal que está multiplicando o A0, o A1, o A2, até o AM, esse pessoal são exatamente os coeficientes do sistema. Ele é um sistema de quantas linhas? Aqui eu tenho M, né? Ou seja, eu vou até o x elevado a M, o A vai de A0 até AM, então, na verdade, eu tenho M mais uma posição aqui, e aqui também ele vai o quê? Ele vai desde o A0, né, até o A, ou seja, um sistema de M mais 1 por M mais 1. Beleza? Um sistema quadrado. Observe que aqui, ó, desses termos independentes, o que vai acontecendo? Vai aumentando a potência do... esse primeiro aqui aparece só o YI, esse segundo aqui aparece o XI vezes o YI, esse aqui vai aparecer o xi quadrado, e aí vai aumentando até o xi elevado a n. Ou seja, isso aqui é uma matriz, ou seja, é um sistema M por M, um sistema matricial, que você pode resolver ele dessa maneira, tá vendo? Você pode pegar... Quem que é o x aqui, ó? AX igual a B. O x seria exatamente o vetor solução, que você está querendo saber. Esse B aqui é exatamente o vetor dos termos independentes. E essa matriz A aqui são exatamente a matriz dos coeficientes desse sistema aqui, ó. Ou seja, tem como resolver? Tem, né? Você precisaria calcular a inversa. Quem que é o x aqui, ó? Do lado de álgebra linear, a gente sabe que esse x aqui, a solução dele, se o A é inversível, seria a inversa de A vezes B. É fácil resolver isso? Não, né? Se esse A aqui for maior que, sei lá, 4 por 4 ainda vai, mas se ele for maior do que 5 por 5, já fica um pouquinho trabalhoso, entendeu? Porque calcular a inversa de matrizes é um pouquinho trabalhoso. Até 4 por 4 ainda vai, né? Fazer um ajuste cúbico, né? Ou seja, se o y barra for assim, ó, A0 mais A1x mais A2x quadrado mais A3x ao cubo, até aqui ainda vai. Por quê? Isso aqui vai gerar um sistema. Esse vetor x aqui iria do A0 até o A3. Esse vetor x. A sua matriz A, ela seria o quê? Seria uma matriz 4 por 4, né? Teria que pegar mais uma linha aqui, mais uma coluna. Seria o próximo aqui, ó. Tá vendo? Aqui apareceria o somatório do xi ao cubo. Aqui o somatório do xi à quarta. Vai ser sempre aumentando, né? Xi à quinta. Aqui somatório do xi à sexta. Aqui x somatório do xi ao cubo,
somatório do xi a quarta e somatório do xi a quinta. Ou seja, seria uma matriz 4x4 e tal. Deu para entender a ideia de como é formado o caso geral para o ajuste para polinômio de grau m? Beleza. Então, agora a gente vai fazer um caso particular. Exatamente, é bem parecido. Agora a gente vai fazer um caso particular onde eu vou pegar essa matriz aqui, ó. Ao invés de pegar o sistema 4x4, eu vou pegar um sistema parabólico, ou seja, eu vou pegar só essa matriz aqui, ó. Porque esse aqui vai ser suficiente, esses 3 aqui vai ser suficiente, e esses 3 aqui vai ser suficiente. Por quê? Aqui no ajuste parabólico, o que a gente tem? A gente tem o quê? Só 3 coeficientes para determinar, que é o A0, o A1 e o A2. Então, aqui eu vou pegar o caso m igual a 2. Então, eu vou ficar com o sistema 3 por 3, não é? Lembra que era m mais 1 por m mais 1? Então, como m é 2, tá vendo? Ou seja, esse aqui é o m da história, né? Como m é 2, eu vou ficar com um sistema 3 por 3. Nesse caso aqui, não é tão difícil determinar ainda, porque para calcular a inversa não é tão difícil ainda. Então, quem que é a matriz? Quem que é a matriz que eu vou precisar dos coeficientes? Então, de acordo com a teoria, eu vou ficar com essa matriz, tá vendo que a formação dessa matriz sempre é dessa maneira. Eu começo com a quantidade de pontos, tá vendo? Aí depois eu tenho o somatório do xi, depois xi quadrado, tá vendo que ela é como se fosse uma... Tá vendo? Esse aqui repete, e esse aqui, se tivesse mais coisas, se tivesse mais, a dimensão fosse maior, ele ia repetir nessa sequência. Só voltando aqui na matriz principal para vocês verem isso aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Exatamente essa formação aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é igual, essa aqui é igual, essa aqui seria igual, tá vendo? Na de grau 3, e aí vai. Aí vai aumentando, né? Ou seja, essa aqui seria a diagonal principal, né? Principal não, secundária, né? E aqui vai até o dobro, né? Porque ele começa em M e como tem mais M, então vai até 2M, né? Vai aumentando. Esse aqui ele é sozinho porque ele é o último, né? Não tem ninguém que repete. O anterior aqui teria 2 posições. E assim vai. Então, nós vamos fazer esse caso particular aqui no exemplo parabólico, né? Ou seja, eu preciso desses camaradas aqui para poder montar o sistema parabólico. E aí, fala o seguinte, essa tabela aqui tem os valores do calor específico, esse CP aqui é o calor específico, tá vendo? Esse CP aqui é o calor específico, é uma pressão constante para o ouro na faixa de temperatura entre 10 e 100 Kelvin. Então, eu preciso ajustar, utilizando o método dos mínimos quadrados, que é esse aqui, né? Uma curva do tipo parabólica, ou seja, eu quero encontrar uma parábola dependendo da temperatura, né? Ou seja, de forma que eu vou ajustar o que? Essas temperaturas aqui, essa temperatura aqui vai fazer o papel do X da história lá, do X, e esse CP aqui vai fazer o papel do Y, né? Que seria a imagem. Então, aqui eu tenho a temperatura, não, a temperatura seria o Y, desculpa, a temperatura seria o Y, né? Não, o X mesmo, seria... Tá escrito aqui, né? O Y seria o CP e o X seria a temperatura. Ou seja, eu vou entrar com a temperatura. Tá vendo? Eu vou pegar assim, ó, temperatura, o calor específico. Então, por exemplo, para a temperatura 10, qual que é o calor específico? 2. Então, eu vou ter esse ponto. Para a temperatura 15, eu vou ter calor específico 7. Aí eu tenho esses pontos aqui, 3, 6, 9, 12 pontos. Então, eu tenho 12 pontos, beleza? Então, eu quero encontrar como que seria essa parábola que vai alinhar o máximo possível, essa parábola vai alinhar o máximo possível a esses 12 pontos aqui, que eu não desenhei todos eles, mas mais na frente vai ter o gráfico desses pontos. Então, aqui, ó, o que eu vou precisar para poder calcular? Eu vou precisar o quê? Eu vou precisar do N, né? Ou seja, vou precisar do N, vou precisar do somatório do X, o somatório do X quadrado, lembrando que esse X aqui é o T da história, né? Vou precisar do somatório do X quadrado, vou precisar do somatório do X ao cubo
e vou precisar do somatório do x à quarta, tá vendo? Vou precisar do somatório dos y, ou seja, a soma dos calor específico, que é o y. Vou precisar o somatório do x vezes o y, tá vendo? X vezes y. E vou precisar de x ao quadrado vezes y. Então, eu coloquei aqui na tabela, tá vendo? O x, que seria as temperaturas dos 12 pontos, tá vendo? Daqui. Tá vendo? Daqui até aqui tem os 12 pontos da temperatura, as 12. O y também, o x quadrado, o x ao cubo, o x à quarta, o x vezes y e o x ao quadrado vezes y. Eu vou precisar desse. Aí embaixo aqui eu coloquei a soma, tá vendo? Então eu aconselho sempre fazer uma tabela dessa maneira para poder organizar o trabalho, né? Para poder não esquecer de ninguém. Então, quando você somou todos os x, que seriam as temperaturas, deu 590. Quando você somou todos os calores específicos, deu 705. Quando você pegou, ó, o que é x ao quadrado? É 10 ao quadrado, você coloca. 15 ao quadrado, você coloca. 20 ao quadrado, você coloca, tá vendo? Aí depois você soma, deu esse número gigante aqui. X ao cubo vai dar maior ainda. X à quarta, então, nem se fala, né? Aí, o x original é essa coluna aqui da temperatura, beleza? Você pega ele, eleva ao quadrado, eleva ao cubo, eleva à quarta. No final, você soma todos esses elementos aqui dessa coluna, soma todos os elementos dessa coluna. Aí, o que é o x vezes y? É multiplicar esse vezes esse, né? 10 vezes 2, 20. 15 vezes 7, 105. 20 vezes 16, 320. É o x vezes y. Então, coloca nessa coluna e soma. E por último, x ao quadrado vezes y. X ao quadrado vezes y é esse aqui agora, né? 2 vezes 100, 7 vezes, tá vendo? 2 vezes 100, 200, 7 vezes 225 dá isso. Isso é x ao quadrado vezes y. Colocou aqui. Então, esses dados aqui eu vou precisar para poder montar o meu sistema. Para resolver o sistema ax igual a b. O sistema ax, ó, como é que é? É o n, vocês lembram lá como é que era? Era n. Esse aqui era o somatório do x. Opa. Somatório do x. Esse aqui é o somatório do x quadrado. Aí esse camarada aqui é o somatório do x. Esse aqui repete, né? Esse aqui é o somatório do x. Esse aqui é o somatório do x cubo. E esse último aqui é o somatório do x à quarta. Esse aqui repete. E esse aqui ele é sozinho, né? O b, esse aqui era o somatório dos y, que é o primeiro. Esse aqui é o somatório do x vezes y. E esse aqui é o somatório do x quadrado vezes y. Todos esses valores estão aqui nessa última... Tá vendo? Por isso que é bom organizar o trabalho, porque todos esses valores aqui, a menos do n igual a 12, já estão aqui nessa tabela. Pronto, eu tenho um sistema assim, e aí agora é mão na massa, né? Isso aqui vocês voltam lá para Gaal, calcular a inversa de matriz, né? Para poder calcular o sistema, para achar a solução desse sistema aqui, você precisa encontrar a inversa dessa matriz A. Ou seja, você precisa calcular quem que é o x. Na verdade, esse x aqui é a temperatura, né? Que é o vetor A0, A1 e A2. Eu preciso desses camaradas aqui para poder preencher meu calor específico, né? Meu calor específico vai ser A0T, A0 mais A1T mais A2T quadrado, né? Ou seja, se eu encontro o A0, o A1 e o A2, é resolvendo esse sistema aqui, ó. Ou seja, quem que é o X é o A menos 1 vezes B. Aí tem que calcular a inversa dessa matriz A, né? Ou seja, eu não fiz a conta aqui, mas é tranquilo isso aí para todo mundo, né? Para todo mundo, não, para vocês dois, né? Vai dar um pouco de trabalho, né? Porque os números são grandes, né? Mas aqui você pode, por exemplo, você pode usar a Kramer se você quiser, calcular o determinante principal, depois você pega essa coluna aqui, substitui aqui no lugar na primeira coluna aqui, para encontrar o A0, né? Seria um determinante dividido pelo outro. Depois você pega essa coluna, substitui aqui para encontrar o A1, que seria um determinante dividido pelo determinante principal, né? Aqui no denominador sempre fica o determinante principal. E por último, você substitui aqui para achar o A2 também, vai ser uma matriz, o determinante dividido pelo outro também.
Kramer seria assim, né? Ou se você quiser fazer escalonamento, também pode, né? Usar o que a gente aprendeu já lá um pouquinho atrás, dá para poder resolver o sistema linear dessa maneira. Só que se você fazer isso, você vai encontrar o valor de A0 dessa maneira, A1 dessa maneira e o A2 negativo, ou seja, dá uma parábola com cavidade voltada para baixo, tá vendo? Aí, quando você faz isso aqui, ó, eu tenho uns desenhos aqui, mas a gente pode fazer aqui de novo, né? Você pode... Deixa eu abrir o GeoGebra aqui. Aqui tem os desenhos, tá vendo? Esse aqui são os pontos. E aqui é o gráfico. Opa, o GeoGebra tá abrindo aqui. Esse aqui é o gráfico dessa parábola aqui, tá vendo? Um pedaço dele. E aí, realmente, eles fazem sentido. Tá vendo como é que ele ficou bom o ajuste? Ou seja, ela passa muito próximo, né? A gente pode fazer aqui de novo. Ó, quer ver? Tira essa malha aqui. A gente pode colocar, por exemplo... Vai dar um pouquinho de trabalho, mas você poderia... Vamos desenhar só a parábola, para ganhar um pouquinho de tempo. A parábola seria menos 27, 18, 81. Dezoito o quê? Esqueci já. 18,90, menos 27, 18,91. Menos 18,91. Mais, que é o próximo, 2,549,71, 2 ponto, mais 2,549,81. Vamos colocar x aqui, para substituir o t, 549,71. 71, na verdade, 71 vezes x. E por último, menos 0,01202 menos 0,01202 vezes x ao quadrado. X ao quadrado. Uai, Maria, a concavidade dessa parábola vai até onde? Diminui o fator de escala? Exatamente. Uma boa ideia. Não, é o contrário. Aumentar. Opa, demais. Ué, tá parecendo uma reta. Será que ele entendeu? Ele tá entendendo. Ah, não saiu x ao quadrado aqui, não. Ah, agora foi. Não tinha saído x ao quadrado aqui, não? A temperatura lá foi do 10 até onde, mais ou menos? O último ponto foi até 100, mais ou menos, né? Até 100. Deixa eu diminuir, deixa eu mexer aqui na escala, em vez de colocar 1 por 2. Até o 100. Ó, 2 pedaços aqui. Se a gente pegar, por exemplo, o ponto... 10, 2, 10, 2, opa, besteira aqui, 10, 2, 10, 2,
15,7. 15,7. 20,16. 20,16. 20,16. Estão todos próximos aqui, né? 25, 26. 25, 26. 30, 37. 40, 57. 50, 73. 73. O outro 60, 84. 84. O outro 70, 92. 70, 92. 80, 99. 80, 99. 90, 104. E por último, 100, 108. Pronto. Então, esses são os pontos. Tá vendo que eles realmente essa parábola ela ajusta bastante, né? Se você quiser fazer, você pode fazer. Se quiser só aquele pedaço lá, você pode usar o comando função. E pode usar, por exemplo, aqui a f de x, colocando de. Nós começamos de 10, né? Ter 100. Esconder a f. Aí fica só esse pedaço aqui, né? O pedaço da parábola que vai. Tá vendo que ficou bem. Ficou bom, né? O resultado. Isso aqui, ou seja, quando você faz essa subtração aqui do real valor, a soma, né, das imagens, você vai ver que essa soma ela é a menor possível, ou seja, foi realmente o método dos mínimos quadrados é eficiente para poder fazer o ajuste parabólico, né? Ou seja, a teoria é consistente. Você pode usar qualquer outra, se quiser fazer de grau 3, de grau 4, né, outra curva. Quanto maior o m, melhor vai ficar a sua aproximação. Beleza, gente? Por hoje é isso. Dúvidas? Por enquanto não? Beleza, então. Mas se surgir dúvida, e a semana que vem a gente vai ter um prazo maior para essa segunda. Um prazo maior entre aula e prova, né? Porque a semana que vem não vai ter aula de conteúdo para a prova. Então, mas mesmo assim eu vou estar logado no horário das aulas, né? Na segunda e na quarta eu vou estar disponível, entendeu? Vocês podem entrar do mesmo jeito, com alguma dúvida do trabalho que seja, ou alguma outra questão, vocês podem estar logando que eu vou estar disponível nesse horário de 11 a meio-dia, na segunda e na quarta da semana que vem. Mesmo bate-canal, mesmo bate-caverna, nós estaremos aqui. Beleza? Tem mais, Márcio, com Deus. Tem mais, Cleverson, com Deus também.